Você quer subir aqui? Acho que ficaria bem mais emblemático se você topasse subir aqui em cima. Sobe aí. Faz nada que eu quero, né? Se fosse pros outros, tu fazia, né? Oi, Fran, tudo bom contigo? Olha aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim. Especial porque a gente vai falar sobre aquelas pessoas que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Esse vídeo tá saindo no Dia das Mães e é com muita alegria que a gente grava isso. Porque a gente percebe quão magnífico é a influência dessas mulheres na nossa vida. E talvez você deva enviar esse vídeo para elas. Também deixar um like, se inscrever no canal. Quando Deus constituiu a família, ele estava pensando em coisas maravilhosas. E aí ele colocou a mãe justamente para ter esse papel de aconselhar, de guiar os filhos nos caminhos do Senhor. A gente vê ao longo da Bíblia diversos momentos em que mães cumpriram bem o chamado que Deus deu para elas, sabe? A gente vê o exemplo de Ana, que foi uma mãe que reconheceu que o filho era uma bênção e pertencia ao Senhor. Por isso ela já sabia que não tinha coisa melhor para o filho do que servir a Deus. A gente tem o exemplo de Eunice, que era a mãe, ou era a avó? É a mãe de Timóteo. E foi ela que educou Timóteo no caminho do Senhor, no caminho de Cristo, para que Timóteo não desistisse. Não é? Para que Timóteo crescesse nos caminhos do Senhor e, com isso, baseado nos ensinamentos que a mãe e a avó dele passaram, Timóteo foi um grande evangelista. A gente tem o exemplo da própria Maria, mãe de Jesus, que, através da sua maternidade, exerceu o ministério e é o propósito que Deus tinha na vida dela. E esse dia é um dia de demonstrar gratidão, porque tem, hoje em dia, mulheres que atendem ao chamado do Senhor para a maternidade e são bons exemplos, como todas essas mulheres foram. Seguem os exemplos das boas mulheres da Bíblia, que testemunham da vontade de Deus, que ensinam aos seus filhos o caminho certo a seguir. Só que a Bíblia é tão perfeita que ela traz bons exemplos e maus exemplos também. Quando a gente fala sobre maternidade, a gente tem esses exemplos bons, que foram os que eu já falei, mas a gente tem também aquelas pessoas que tinham filho, mas não eram boas mães. A gente tem um exemplo de Rebeca, que tinha um favoritismo ali, Jacó era o favorito dela, e por causa disso, ela incentivou o filho a enganar o seu próprio pai. O buraco é muito embaixo. A gente tem um exemplo de Herodias, que foi uma pessoa que não seguia a justiça de Deus, e além dela não seguir, ainda ensinava o filho a fazer errado. A gente tem também a Talias, era simplesmente mãe de um príncipe, e mesmo assim dava maus conselhos ao seu filho. E a gente percebe que, da mesma forma que atualmente temos exemplos de mães maravilhosas, mães que se dão para os seus filhos, mães que aconselham eles no caminho do Senhor, a gente tem exemplo de pessoas que, por vários motivos, andam longe dos caminhos do Senhor e acabam ensinando aos seus filhos a andarem também longe desse caminho. Há pessoas que faltam nesse amor parental, amor para com o filho, por consequência não exercendo o papel de família que Deus criou, que estava nos planos de Deus. E nas nossas igrejas a gente pode ver jovens, adolescentes, pessoas que podem até estar andando no caminho do Senhor, mas que em casa não tem a presença de uma mãe espiritual ou um pai espiritual, alguém que caminhe na fé e os exorte na palavra de Deus. Talvez quando eu tô falando isso pra você, você já pensou em alguém. Alguém que tá buscando o Senhor, alguém que é jovem, mas que tá por aí, cuja família não é cristã, que a família não conhece essa verdade e que, por causa disso, ele acaba enfrentando muita dificuldade. A gente sabe que quando você é o único cristão na sua família, o desafio é dobrado. Tem crianças, tem adolescentes, tem pessoas que são cristãos, estão tentando viver a vida com Cristo, mas ainda assim se sentem muito sós, porque na sua própria casa não tem quem os aconselhe, não tem quem esteja junto a eles. A gente vê Timóteo, por exemplo, que foi um exemplo que eu já citei aqui, na verdade. Timóteo é uma pessoa que seguia na fé, que conhecia o Deus de Israel. Posteriormente veio conhecer a mensagem de Jesus Cristo para ser salvo. Mas ele só chegou onde ele chegou porque a mãe dele, a avó dele, estavam sempre exortando o Timóteo no caminho do Senhor. Eu tenho certeza que eu só cheguei onde eu cheguei no conhecimento de Deus porque tem mulheres de Deus orando por mim nesse exato momento. Tem gente que chega junto e que também quer levar outras pessoas a buscarem o Senhor, que me levaram a buscar a Deus. E nesse Dia das Mães a gente tem muito que agradecer.
certamente, por todas essas pessoas que oram por nós, por todas essas pessoas que vivem o Evangelho e cuidam umas das outras. Mas tem muita gente que nesse momento não tem um pai espiritual. Alguém que está realmente tentando, que precisa ser aconselhado, mas não sabe a quem pedir ajuda. E esse vídeo não é só para falar, ai, obrigada mãezinhas, vocês são incríveis, mas também para abrir os seus olhos sobre uma realidade na igreja. A exortação que Paulo dá é que as mais velhas aconselhem as mais novas. E que isso deve acontecer na igreja. A gente precisa aconselhar uns aos outros. E por isso o convite que eu tenho para te fazer hoje é simplesmente abrir a sua mente para essa possibilidade de adotar alguém em oração, de ser a mãe na fé de alguém. Porque tem meninos e meninas, jovens, adolescentes, que precisam de aconselhamento, que precisam de gente que chegue junto, que fale, eu tô contigo, Deus não vai te abandonar, você não vai naufragar na sua caminhada na fé, porque a gente vai orar junto, a gente vai buscar a Deus junto, a gente vai estar nessa caminhada clamando pelo Senhor. Tem gente que está passando por um momento muito complicado na vida e talvez você esteja pensando nessa pessoa aqui agora e pense como é que eu posso ajudar essa vida. Tá acessível para todo mundo poder fornecer essa ajuda espiritual para os mais novos na fé, para aqueles que estão querendo realmente se parecer mais com Jesus. E é justamente através disso, se adotar alguém em oração, orar por essa vida, chegar junto, ler a Bíblia, isso também é ser mãe e pai na fé de alguma pessoa. E certamente você exerce muita influência sobre a vida dessa pessoa quando realiza isso. Acho que ao longo desse vídeo você já pensou em alguém da sua igreja, da sua comunidade, um novo convertido, que está começando a vida na fé agora. Já parou para pensar que você pode ser a pessoa que vai ajudar outras pessoas a conhecerem mais Jesus? A dar o pontapé inicial e ter essa fome e sede pela palavra de Deus? Você também pode chegar junto e cumprir aquilo que Cristo pediu que a gente fizesse, que é fazer discípulos. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença na vida de alguém. E através de você, as pessoas podem estar conhecendo a Jesus, sendo encaminhadas em bons conselhos que vêm de Deus. Podem estar sendo livres de muitas coisas. Coisas que bons conselhos previnem. Então, na verdade, esse vídeo tem dois intuitos. Agradecer por todas aquelas que se dedicam à maternidade, pessoas que cuidam umas das outras, pessoas que abençoam a vida de seus filhos, lhes mostrando o caminho do Senhor. E também falar que você pode ser uma bênção na vida de alguém. Você pode ser a pessoa que vai anunciar o Evangelho primeiramente para alguém, que vai fazer discípulos, que vai adotar alguém em oração, que vai mostrar para Deus, olha, Papai do Céu, essa pessoa aqui, ó, cuida dela, da família dela. Pode ser alguém que vai tornar menos solitária a jornada de outro cristão. Se você pensou em alguém, manda esse vídeo para ela, fala, olha, eu tô contigo. Vamos seguir a Jesus junto. Porque às vezes, na caminhada cristã, a gente se sente muito sozinho, em meio a tantos irmãos. Mas você pode ser bênção na vida de alguém, de modo que essa pessoa não se sinta mais só, mas tenha a alegria de servir a Jesus, de buscar a esse Deus, de querer cada vez mais. Pelo pontapé inicial que você deu. Esse vídeo é só um apelo. Adota alguém em oração hoje, antes de dormir. Apresenta a Deus essa pessoinha. Simplesmente fazendo isso, você já vai estar abençoando muito a vida de alguém. Não por causa dessa sua ação, não é porque você é alguém, não. Mas é porque Deus é tão misericordioso que Ele ouve as orações de pessoas como cada um de nós. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada. Não dá nem pra expressar em palavras, né? A gratidão a todas as mamães. Força aí, eduque seu filho nos caminhos do Senhor, que sucesso! É isso, muito obrigada por tudo e tchau!